Olá, turma, estamos iniciando mais uma disciplina, né? Dessa vez estamos com a disciplina Serviço Social na área de Saúde, Previdência e Assistência Social. O tema da nossa primeira aula, resumo para fixação de conteúdos desta disciplina, é do Estado de Bem-Estar Social, a experiência brasileira de Seguridade. Na contextualização, a professora cita pontos que serão abordados durante o decorrer da aula. Então, ela vai falar sobre a crise de 1929, e o New Deal norte-americano, Estado de Bem-Estar Social, modelo europeu, Estado neoliberal em contraposição ao Estado de Bem-Estar Social, os modelos estruturantes da Seguridade Social, origem e evolução legislativa da Previdência no Brasil e também sobre as caixas e institutos de aposentadoria e pensão. Ou seja, ela vai fazer um panorama histórico, desde os primórdios, né, da questão da Seguridade até os dias atuais, praticamente. Não tão atuais, porque ela vai parar no contexto das caixas, né, de aposentadoria e pensões nesta primeira aula. Onde observa-se que na crise de 1929, né, essa crise deu-se com a questão da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos começou a produzir, né, em grande quantidade para abastecer esses países envolvidos na guerra, e então essa produção ela veio em longa escala, né, onde as pessoas elas tinham um poder de aquisitivo maior, né, e tinha acesso a bens e serviços de forma bastante volumosa, digamos assim. Os norte-americanos, eles tinham acesso, né, geladeira farta, família ao redor da mesa. Então, tudo isso aí foi ocorrido devido a essa produção em escala, onde tinha trabalho para todos, né? Então, tendo trabalho, tinha a questão do poder, né, de aquisição. Porém, todavia, os países que os Estados Unidos abastecia começaram a se estabilizar, né? Estabilizar e começaram a produzir suas próprias riquezas, digamos que. E as produções ficaram também de forma interna, não necessitando estar importando dos Estados Unidos. Com isso, o que acontece? A demanda diminui, porém, todavia, o modelo fordista de produção existia, né, quantidade em larga escala. E com isso veio a Grande Depressão, a crise de 29, que culminou com muitos desempregos, né, e com um abalo muito grande na economia norte-americana. O New Deal norte-americano. New Deal trata-se do novo acordo, né? Novo acordo em que, naquele momento de crise, houve eleições, Franklin Roosevelt assumiu a presidência e começou a aplicar teorias keynesianas na sua atuação, né? Com intervenção estatal maciça, onde o Estado começou a desenvolver um conjunto de medidas econômicas e sociais, né, para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos naquele momento que estava com aquela crise tão enorme. Então, houve construções de obra, houve controle de emissão de moedas, houve criação da Previdência Social, a jornada de trabalho foi fixada em 8 horas diárias. Então, o que é o New Deal norte-americano? É um conjunto de medidas, né, onde o governo começa a intervir de forma ativa na economia, injetando dinheiro para que isso seja revertido, esse quadro, essa crise. O estado de bem-estar social no modelo europeu. O que é o estado de bem-estar social? Ele é um pacto entre as classes,
que coloca o Estado como agente de proteção, né? Ele vai ser consolidado após a Segunda Guerra Mundial, com padrão mínimo de renda para os indivíduos, né? Houve um esgotamento desse sistema na década de 70 e 80 e a sua acessão foi em 80, né? Nos Estados Unidos com Reagan e na Inglaterra com Margaret Thatcher. Estado neoliberal em contraposição ao Estado de bem-estar social, modelo europeu. É válido entendermos que essa ideologia de Estado neoliberal, de neoliberalismo, surgiu em 60 com o livro Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. Né? No livro, nessas teorias dele, né, ele apontava como sendo o Estado coletivista, estatizante e inchado. Uma solução para esse tipo de estado de bem-estar social era um estado mínimo, a privatização das instituições públicas, estatais e a livre concorrência. Uma crítica que ele fazia a esse estado de bem-estar social era justamente em relação às políticas paternalistas, assistência, habitação, etc., e a questão da aposentadoria, que para ele as aposentadorias deveriam ser tipo poupança com compras de direito. Sobre os modelos estruturantes da Seguridade Social, observamos que existem dois, o bismarckiano e o beveridiano. Esses modelos eles têm algumas distinções entre si. Na Alemanha, em 1883, com o chanceler Otto von Bismarck, surgiu o modelo bismarckiano. Esse modelo ele é um modelo de controle de classe, de caráter seletivo, corporativista, né, de sistema de seguro, acesso condicionado, organizado em caixas, né? Então, é corporativista, é seletivo. Por quê? Porque ele é organizado em caixas, né? Por categoria, né? Categoria dos marítimos, né? Categoria dos bancários. Então, existia um corporativismo e um caráter seletivo nesse tipo de modelo de seguridade. O beveridiano, ele é um pouco diferente. Ele surgiu na Inglaterra em 1942. Ele é um modelo mais Alfred State. Ele é um modelo de universalidade, de seguro de acidente, de abono familiar, de seguro-desemprego, financiamento, impostos fiscais, né? Então, assim, ele poderia ser financiado através de impostos, né? Tinha a questão da tripartite, né? Do financiamento, não era só a partir do momento em que as pessoas contribuíam, né? Existia a contrapartida também do governo. Esses modelos, eles se mesclam em muitos países. Esse modelo misto, né? De bismarckiano, beveridiano. Ele é predominantemente com maior ou menor intensidade na maioria dos países, né? Não existe apenas um modelo ou outro, ele se mescla. Aqui nós temos o modelo misto, né? No Brasil o modelo é misto, porque tanto ele é universal em termos de seguro acidente, de abono, de seguro-desemprego, né? Tem a contrapartida do Estado com financiamento de impostos, de jogos, né? Ele é financiado de várias formas, mas também tem a questão de ser seletivo, porque tem que ter a contribuição, né? Tem que estar contribuindo também para poder ter direito. Então, esse modelo bismarckiano, beveridiano, eles são distintos, porém eles se complementam. E o modelo misto, ele é predominante em todos os países. Na maioria dos países, o que predomina é o modelo misto de seguridade. Origem e evolução legislativa da previdência social no Brasil. A proteção social no Brasil surgiu em 1543, com as Santas Casas de Misericórdia, né, através dos atendimentos hospitalar aos pobres,
Na Constituição Imperial de 1824, também já se observava os vesquícios desse surgimento. Os Montépios, de 1835, que eram instituições, né, que as pessoas se organizavam, né, entre si, ou através de grupos, né, e associados, eles contribuíam para que, numa necessidade, eles pudessem deixar, né, uma pensão para alguém que eles pudessem escolher, né, ou então, em determinados infortúnios, eles terem algum tipo de direito. Então, esses Montépios, eles existiam e faz parte dessas primeiras origens, né, da Previdência da Seguridade no Brasil. O Código Comercial de 1850 também tem seus vesquícios, e a Constituição Republicana de 1851 também consta os vesquícios dessa origem, né, os primórdios da origem dessa Previdência no Brasil. Porém, a Lei 4.682 de 23, Lei Eloy Chaves, ela cria as caixas de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias, com benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, pensão por morte e assistência médica. Essas caixas, elas são expandidas para outras categorias, como os portuários, marítimos, telégrafos, radiotelégrafos e, enfim. Esse é o rascunho da nossa Previdência, da Previdência que temos hoje, né? Essa é a origem, efetivamente, da Previdência no Brasil, a Lei Eloy Chaves. Então, a Lei Eloy Chaves, ela é considerada, né, o marco inicial da Previdência Social brasileira, né? Porque com essa lei foram surgindo várias caixas de aposentadoria, sempre por empresa. Então, ela é sim o marco inicial. Não esqueçam, Lei Eloy Chaves, 4682 de 23. Sobre as caixas e institutos de aposentadoria e pensão, a criação em 1930 do Ministério do Trabalho, né, Indústria e Comércio, para administrar a Previdência. Os Institutos Públicos de Aposentadoria e Pensão, IAMPs, eram entidades de proteção social que reuniam categorias profissionais com abrangência nacional. Constituições de 1934 e 1937. A Constituição de 34, ela traz um modelo tripartite de financiamento do sistema de previdência, né? E atribui ao Estado a responsabilidade com serviços de saúde e assistência pública, certo? Então, este modelo, ele traz a questão do financiamento tanto por empresas, empregados e estados. Uniformização da legislação. A partir de 45, surgiu a busca por unificação da Previdência em um único instituto. Em 1960, a unificação se caracteriza com a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. Em 1963, a criação do Fundo Rural. O Fundo Rural, ele passa a dar uma atenção aos empregados do campo. Em 1966, a unificação administrativa, originando o Instituto Nacional de Previdência Social. O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SINAMPS, composto por 7 entidades, IAMPS, IAPS, INAMPS, LBA, FUNABEM, DATAPREV e CEMEP. Isso foi criado em 1977. Então, houve nesta aula uma contextualização da legislação, né, em termos históricos da Previdência e da Seguridade Social no Brasil. Obrigada a todos e até a próxima aula.